Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos del canal? El día de hoy tenemos un gran invitado. Este es un capítulo más de agricultura orgánica, agroecología, una propuesta para la vida. Yo creo que pocas veces vamos a tener un invitado tan relevante. Sebastião Pinheiro nos acompaña de Brasil. ¿En qué ciudad vives, Tiago? Yo vivo en Porto Alegre, Río Grande del Sur. En Porto Alegre. Bueno, Tiago tiene una trayectoria más que increíble. Aquí estuvimos platicando un poquito de su currículum. Él es ingeniero agrónomo, es ingeniero forestal, tiene posgrados en química. ¿En qué más tienes posgrados, Tiago? En residuos de plaguicidas, contaminación ambiental en Alemania. Ok, entonces, bueno, una carrera súper extensa. Es de los líderes activistas del movimiento Sin Tierra en Brasil, profesor de la universidad también, federal de Río Grande do Sur, también en Porto Alegre. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias otra vez, Tiago, por este tiempo y por todas las enseñanzas que nos has podido compartir, que van desde un universo de microbiología, bioquímica, antropología, casi hasta teología, ¿no? Ya nomás eso nos faltó en todas estas enseñanzas. Entonces, bueno, para ti, Tiago, ¿qué es la agroecología? ¿Por qué el término? ¿Por qué usas ese término? Es un neologismo muy interesante desde el punto de vista que busca englobar uma série de valores. Nós, quando hablamos agricultura, a palavra agricultura é um substantivo fuerte por si mesmo. É el agro, agri, e cultura. Cultura representa todo. Sin embargo, hoje, do lado da indústria, ela transformou a agricultura em agronegócios. E no momento que ela transforma a agricultura em agronegócios, o contraponto ideal é transformar a agricultura em agroecologia. ¿Por quê? Na agroecologia você não tem o mercado como a única coisa fundamental. Na agroecologia você tem sociedade, cultura, educação, produção, natureza. Isso se consubstancia em algo que tem mais valor que economia e que mercado. Tem um valor que se pode dizer também mais allá da matéria e do corpo, um valor hasta mesmo espiritual sobre a produção de los alimentos. Quando uma pessoa senta a uma mesa e congrega com outros o hábito de alimentar-se, esse é um momento sagrado para qualquer ser vivo em esse planeta ou onde exista vida. Ok, y bueno, yo creo de todo lo que hemos hablado en estos días y de todo lo que se ha tratado en tus pláticas, que hay una palabra clave que hemos pasado por alto en los últimos años, en el enfoque de salud, en el enfoque productivo, que es microorganismos. Sí. ¿Verdad? ¿Tú cuál crees que sea el rol de los microorganismos en la salud de las plantas, el suelo, los animales y los humanos? É muito comum dos iniciantes de agroecologia dizer que existe na agroecologia 3 M's. A primeira M de mineral, a segunda M de matéria orgânica e a terceira M de microorganismos. Na verdade, é mais que 3 M's. Os M's vão ser quase que infinitos. Además de minerais, matéria orgânica e micróbios, há algo que é o magnetismo que há em dos minerais que influi sobre a matéria orgânica, sua decomposição e transformação e sobre a vida microbiana. Temos um M de magnetismo.
Además, tenemos un M del manejo o gestión, manejo del suelo para que tenga salud. Un suelo es como un atleta que va a ser preparado para una competición. Y esta competición es muy extraña porque el suelo no es agrícola. El suelo fue desarrollado en la naturaleza. No hay agricultura ya en la naturaleza. La agricultura es un espacio, un territorio creado por el ser ultrasocial humano para producción de alimentos. Entonces, los microorganismos en el suelo, cuanto más diversos, mejor es para el suelo. Esta diversidad no es una diversidad instantánea, es una diversidad que empieza a 4,6 mil millones de años y empieza en los océanos. De los océanos migra a esta interfase que es entre la roca, el agua y la materia orgánica. Esta interfase recibe el nombre de suelo en la naturaleza o en la agricultura. Este suelo desarrolla toda una evolución de la vida. La evolución de la vida que empieza en el microbio y llega al último ser más evolucionado, supongamos que sea el ser humano, trae algunas marcas aún de aquel inicio, donde dentro de una célula humana hay una mitocondria. Mitocondria que empieza allá. Trae un pigmento en los ojos. Y ese pigmento que da color al iris de los ojos también es un pigmento de origen bacteriano. Somos ¿qué? Somos micróbios que llegamos a una forma un tanto quanto distinta al micróbio y un tamaño un tanto quanto distinto. Somos un conjunto. Sin embargo, dentro desse intestino, de todos los seres vivos, hay micróbios responsables por equilibrar nuestra salud, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso. Entonces, somos micróbios. Sin micróbios não há agricultura. E passamos quase 170 anos dizendo que o suelo era um suporte inerte das raízes. Isso cambiou. Agora temos micróbios. E esses micróbios têm uma característica fantástica. Eles não podem ser levados de um lugar a outro. Eles estão na parcela do campesino, no suelo campesino, e ele allí tem a expressão máxima da vida. E com a expressão máxima da vida, não se pode comprar micróbios a doquier, a qualquer parte. Os micróbios têm identidade. O campesino tem identidade com sua semilla. Sua semilla tem com seu micróbio com seu suelo. Isso é uma integral que funciona como um holograma de la vida en la tierra. Entonces, podríamos decir que prácticamente la agroecología se trata de cultivar microbios y si eso se hace bien, todo lo demás se da en consecuencia. Cultivamos microbios para los microbios y su transformación es la consecuencia de la evolución de la vida. Es eso. De una forma concreta, porque sé que es algo que puede abarcar muchísimo, ¿cuáles son los pilares básicos conceptualmente de la agroecología? El hombre es sujeto. El hombre no es objeto. El humano no es objeto. El humano es sujeto. Cuando el humano es sujeto, el proceso de producción de alimentos no termina cuando se llega al comercio. Continúa, donde hay un individuo que necesita ese alimento sin el cual él no puede se transformar en un ser evolucionado que progride en la vida. Entonces, entre la producción y la nutrición ultrasocial hay un vínculo estrecho, íntimo, y este vínculo está sobre mercados, sobre políticas públicas nacionales, regionales. Este vínculo es más que íntimo, es un vínculo cultural y espiritual. La producción de alimentos y el campesino cuando produce el alimento tiene una ética de no saber quién va a comer lo que él produce. No es responsable por los precios del producto que produce, pero él tiene una ética de producir para todos. Entonces podemos decir que el campesino en agroecología produce para alimentar a la humanidad. Y la humanidad no se diferencia en clases o en categorías. Todos tienen derecho a comer lo mejor. Entonces usted ve que campesino produciendo el alimento, consumidor recibiendo el alimento, uno es complemento del otro. Uno justifica la razón de ser del otro. Y eso es la vida. Y así nosotros debemos enfocar la agroecología. Sí, el otro día me platicabas de la función ultrasocial
que la producción de alimento en realidad no está completa hasta que es consumido. Sí. ¿Por qué usas tanto este término ultrasocial? O ultrasocial é uma categoria, são 5 espécies de seres vivos, 3 deles insectos, a termita, a arrieira e a abeja, e 2 são mamíferos já mais evolucionados. Um é o topo pelado de África, e o outro é o ser humano. O ser humano é o máximo. Todos eles têm uma característica, assim a agricultura. Buscam na natureza a matéria-prima para transformar. Cultivam esta matéria-prima, transformam esta matéria-prima e fazem coisas que nós aún não conseguimos dominar bem em nossa sociedade industrial moderna. Sendo o humano um ultrasocial, há uma classe que produz alimento. Se um cineasta está trabalhando, preocupado com sua produção, com seus ângulos de filmagem, se um científico está em laboratório, buscando discernir os segredos da vida ou da natureza, se um filósofo pode pensar sua abstração, é porque alguém se dedicou 1, 2, 3, 10 anos antes e está se dedicando a produzir o alimento que ele vai consumir. Se ele tivesse que fazer tudo isso, não teria o progresso que tem. Então, o campesino é aquele que alimenta a humanidade e deveria ter o reconhecimento de sua função, porque ele consegue transformar o sol, organizando os micróbios em el suelo, para que esse alimento tenha a maior quantidade, a maior e melhor qualidade para aquela nutrição ultrasocial, onde quem lo recebe pode fazer sua atividade cultural, profissional, social, intelectual e etc., construindo uma sociedade. Em el momento que o campesino não tem reconhecimento em dignidade, reconhecimento em trabalho, e digo isso porque FAO disse que de cada 10 pobres do mundo, 7 são campesinos. Isso é diabólico, isso é assombroso. Nós não podemos jamais ter uma condição dessa de quem alimenta a humanidade. Por isso é importante entender isso. O campesino necessita ter o respeito da sociedade, porque ele consegue transformar sol, fótons, biofótons, por meio de micróbios, micro-organismos, em alimentos para a humanidade. Cadenas de hidrato de carbono, cadenas de proteína, cadenas de graxas, cadenas de antioxidantes ou vitaminas, para que nós tenhamos um sistema imunológico fortalecido e possamos evolucionar. O sea, el campesino prácticamente, y voy a hacer un paréntesis y una aclaración porque ahorita está un poco satanizado el término campesino en México. A mí en lo personal me daba un poquito de enojo cuando en las escuelas me decían, eres campesino. Ahorita me da orgullo. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque lo decían en un tono un poquito despectivo. Sí. Y sabes que un día le platicé a mi papá y le digo, oye, me dijeron esto en la escuela. Diles que con 1 hectárea de alfalfa tú te mantienes y ellos no. Sí. O sea, entonces, sí, bueno, sí. A lo que quiero llegar es a que los campesinos nos dan de comer, transforman el sol, lo que nos estás diciendo, y el sol realmente, pues, no se puede privatizar, ¿cierto? No puede. Y de ahí partimos para un dilema que es algo muy recurrente, sobre todo nosotros que estamos tratando de comunicar y de llegar a un mercado, que es la certificación orgánica. Sí. Buscamos a veces los sellos, porque la gente quiere ver ese reconocimiento, sí. Pero ¿cuál es tu opinión de los sellos, de las certificaciones? Nosotros empezamos a luchar por una agricultura orgánica en los años 70, inicio de los años 70. No que seamos pioneros. A agricultura orgânica sempre existiu, a agroecologia sempre existiu, nossos ancestros faziam isso. Pero a sociedade industrial trabalha muito com mercadotecnia, com publicidade, com propaganda, com meios de comunicação. E nós percebemos que a coisa mais interessante é que aquele que não tem natureza e aquele que não tem agricultura busca dominar a agricultura de quem a tem. Por isso nós vimos a panela ou o piloncillo se transformar em açúcar branco,
Pero a paneja deixou de ser produto alimento e passou a ser matéria-prima para ser blanqueada e se transformar em açúcar mais allá de los oceanos, em ultramar. Então, esta transformação é óbvio que o alimento que vai chegar a determinados países que não têm natureza, eles iam criar os serviços para vender, entende? E vender esses serviços para fazer com que tu alimento tivesse travas, dificuldades, taxas, aranceles, e isso ocorreu com a agricultura orgânica. Nós percebemos isso porque tivemos, não sei se suerte ou mala suerte, de estudar fora de América Latina e conhecer estas situações. Então nós percebemos e nos posicionamos contra a certificação. E ao posicionarmos contra a certificação, nós tínhamos a argumentação: não podemos quitar a dignidade da ética campesina que produz para quem não sabe quem vai comer aquilo. Ele produz e não sabe quem vai comer. Ele não tem nada a ver com o preço. Vende normalmente muito barato porque não pode guardar, porque se pudre, se decompõe, se deteriora seu produto. Nadie pode guardar 2 semanas um tomate em uma caixa. Tem algumas horas, alguns dias para vender e quer satisfeito. E o cojote, o empresário que busca fazer essa intermediação, juega com essa dificuldade que tem o campesino disperso de poder vender seu produto sob um preço melhor. Então, quando surgiram as certificações, nós passamos a ser na anti-certificação campesina, na anti-certificação das empresas. Porque 30 mil pesos ou 50 mil pesos por uma certificação deveria ter outro nome, não certificação, deveria ser denominado de pirateria. Hoje nós podemos dizer que em Mali, país africano, 90% de seus ingressos são do cultivo do algodão em Mali, em Bamako. Em Mali, 90% da cadeia orgânica do algodão pertence a uma empresa que não é nem sequer africana, é uma empresa alemana. O café do mundo está em manos de meia docena de gigantescas empresas industriais. E o campesino continua na mesma situação, recebendo o mesmo valor, tendo que pagar uma quantidade gigantesca